Bom, nós temos vários tipos de, ou melhor, de propriedades das curvas, né? Por exemplo, nós acabamos de ver que uma curva diferenciável, certo? Ou eventualmente contínua só, diferenciável, mas nós precisamos de mais conceitos, mais definições. Então, por exemplo, curva regular. Essa é uma classe importante para nós. Tá? Então, vamos supor, eu não vou repetir o gama lá, mas então gama é regular se for de classe C1, vocês lembram? O que é? Como? Mais alguma coisa. A derivada é contínua. Tá? Então, ela é diferenciável e as derivadas são contínuas. Tá? Então, uma gama regular é regular se for de classe C1 e então uma curva regular ela tem que ter mais que diferenciável, tá certo? Ela tem que ser diferenciável e as suas derivadas, eu posso falar em derivada nas suas componentes, tá certo? Então, uma curva gama é de classe C1 se essas funções aqui são deriváveis com derivada contínua, tá certo? A gente vai falar isso para gama, né? Fica um pouco estranho, mas a gente está pensando nessas componentes. Então, classe C1 significa derivável, derivável e, além disso, com derivada contínua. Tá bom? Agora, o gama linha de T, como nós estamos no plano, né? Gama linha de T é exatamente o seguinte: x' de T ao quadrado mais y' de T ao quadrado. Isso é diferente de zero. Tá certo? Gama linha de T, isso aqui é a norma do vetor gama linha. Tá certo? Então, vai ser dado pela norma usual do R2. Essa é a norma usual do R2. Tá? Sim. Não é que ele não pode ser. Ele pode ser e ele vai ter em muitos casos que a gente vai estudar. Mas isso é um tipo de curva parametrizada que tem essa propriedade. E essa classe de curvas vai ser importante para nós. Então nós vamos estudar. Isso não quer dizer que a gente vai sempre supor diferente de zero. Então, se eu falar, eu estou dando uma definição. Gama, uma curva parametrizada, é chamada regular se for de classe C1 e valer isso. Tá? Quando, por exemplo, vai ter um teorema onde a curva tem que ser regular. Alguns teoremas, tá certo? Outros nem tanto. Como? No teorema de Green, quer dizer, o contorno, não precisa ser regular. Não. Quadrado vale, qualquer coisa com bico lá vale. Porque você está integrando lá. Essa é uma classe, vamos dizer assim,
de curvas bem comportadas, que tem algumas propriedades que nós vamos estudar. Tá certo? É que eu ainda não fiz ainda, eu vou fazer daqui a pouco a interpretação geométrica de alguns dos conceitos. Né? Posso adiantar. Por exemplo, você tem, vamos supor, você tem um intervalo AB. Tá? E aqui você tem o traço da curva. Esse é o traço da curva. Tá? Traço de gama. E aqui você tem gama. Tá? Se ela for regular, uma coisa está garantida. Aquele vetor gama' de P0, ele vai ser o que a gente chama vetor tangente no ponto. Tá certo? Então, por exemplo, pega um ponto T0 aqui, né? Ele vai parar num certo ponto aqui. Isso daqui vai ser o gama de T0. Tá certo? Nesse ponto, agora eu tenho que falar de coisas que eu vou definir daqui a pouquinho, mas já vou adiantar. Vamos supor que ele tenha ele vai ter orientação, uma curva parametrizada tem orientação. Ele faz isso, né? Então, nesse ponto, ou em qualquer ponto, vai ter um vetor tangente. Essa é a grande vantagem de uma curva parametrizada. Tá certo? Se por acaso a derivada se anula, então naquele ponto o vetor tangente é nulo ou não existe, né, se ela não for regular. E aí a gente tem que dar um jeitinho. Tá? Para nossos objetivos. Então, olha. Então, ela é regular se vale isso. Gama de AD em R2 é fechada? Fechada. Quando gama de A for igual a gama de B. Então, uma curva fechada no plano, né? Você tem, ela pode ser de fechar. Aqui seria gama de A igual gama de B. Certo? Então, isso é uma curva fechada. Uma curva que não é fechada, por exemplo, né? Você tem uma curva assim. Aqui seria o gama de A e aqui seria o gama de B. Então, não é fechado. Bom, com relação a regular, o conceito de regular, nós precisamos tomar um certo cuidado quando a curva for fechada. Então, eu vou pôr uma observação aqui e vocês prestem atenção, porque isso às vezes leva à confusão. Tá? Curva regular fechada. Eu vou deixar como observação. Geometricamente vai ser fácil de entender o porquê disso. Para uma curva fechada ser regular, é necessário, além disso, né, tá? Além disso, é necessário que gama' de A coincida com gama' de B. Porque o que a gente chama de regularidade é uma tentativa de tirar, vamos dizer assim, cotovelos das curvas. Tá certo? Então, essa é a razão dessa definição. Por exemplo, se você tiver uma curva que faz isso,
ela com certeza não vai ser regular, tá? Porque nesse ponto não vai ter tangente ou vetor tangente. Então essa é uma tentativa da gente tirar esse tipo de, né, ou garantir que exista pelo menos reta tangente, vetor tangente em todos os pontos, né? Então essa é a razão disso. Mas se for fechada, tem uma pequena complicação, que é a seguinte. Depois eu vou voltar a esse exemplo, mas vamos dar o seguinte exemplo. Gama de T é T3 menos T, T2, eu vou discutir o assunto dando um exemplo, tá? Gama de T, a curva parametrizada é T ao cubo menos T, T2, tá certo? Então eu pergunto, essa curva é fechada? É? Basta checar isso daqui, né? Fechada significa isso. Vamos ver. Gama de menos 1 dá o quê? Aqui dá menos 1, tá certo? Com mais 1 dá 0. E a segunda coordenada dá 1. Se você calcular a gama de 1, vai dar... Aqui vai dar menos 1, mas aqui vai dar mais 1. Tá? Então continua 0. E, portanto, ela é fechada. Tá certo? Agora eu pergunto, vamos calcular. Gama linha de T quem é gama linha? Olha, eu já vou começar a usar o cálculo. Como derivar isso, significa derivar cada uma dessas funções. Então, isso daqui é 3t2 menos 1, tá certo? E aqui 2t. Tá? 3t2 menos 1, 2t. Eu pergunto, essa função se anula em algum ponto? A gama linha? O ponto que anula a segunda coordenada é o quê? 0. Anula aqui? Então a questão é, ela é regular? Porque não se anula em nenhum ponto. É ou não é? Hã? Por quê? Então, aqui entra essa condição aqui. E, geometricamente, fica fácil de ver. Se você calcular gama linha de menos 1 e gama linha de 1, eles dão diferente. Então, nesse caso, gama linha de menos 1 é diferente de gama linha de 1. Segundo essa observação que nós estamos colocando aqui, então ela não é regular. Agora, qual o significado geométrico disso? Tá certo? Então, vamos ver. Vocês vão ter que calcular traço de curva, ou seja,
olhar como que é, em alguns momentos vocês vão ter que calcular isso. Tá? Então, essa curva, esse exemplo aqui, o traço de gama é assim. Esse é o traço da curva e eu estou indicando os vetores gama linha de 1 e de menos 1. Eles são distintos. Né? Basta calcular aqui, substituir e ver. Eles são distintos. Né? Então eu pergunto, esquece que essa curva começou aqui e terminou aqui. Olha ela simplesmente assim. Ela tem tangente nesse ponto? Então não pode ser regular. Tá certo? Se ela tiver algum bico, algum cotovelo em algum ponto, não importa se é no ponto inicial, não pode ser regular, porque a gente quer que tenha tangente, a regularidade. Tá certo? Então, poderia ser assim. Aí ela seria regular. Se tivesse um único vetor tangente. Sim. Você quer dizer quando ela dá mais voltas. Dá mais voltas. Esse é o preço que a gente começa a pagar quando a gente passa para as parametrizações. Porque daí você tem que falar, essa curva ela vai dar uma volta, duas voltas, né? Quantas voltas. Né? Nesse caso, a gente, usando a definição simples, ela vai falar que não é fechada. Tá? Só que ela, geometricamente, é fechada. Entendeu? Então tem uma discrepância, e isso é o que eu falei que o preço que a gente paga. Quando você passa para a... Qual? Aqui? Isso, Você tem que checar os extremos, tá certo? Porque, de qualquer maneira, o que a gente faz é assim, você começou aqui, por exemplo, né? E depois parou aqui. Bom, então ela não é fechada, apesar desses pontos interiores ainda serem dela. Entendeu? Então a gente vai ter que ter, mesmo quando no cálculo da integral, a gente vai calcular comprimento, tudo isso, vai ter uma preocupação. Qual é? A curva, será que ela não repete pontos? Né? Porque você pode calcular, obter um valor maior que o comprimento da curva, né? Real. Isso é também uma questão que a gente vai ter que levar em consideração. Pode falar. Qual? Aqui? Não, não é. Não é porque, por causa disso. Como? Não. Não. Essa definição eu não estou dando. Essa é sua. Não. Uma curva, definir uma curva regular. Então, é simplesmente isso daqui, tá certo? Acontece que se ela for fechada, você tem que checar os extremos. Gama linha e gama linha de A e gama linha de B. Porque senão,
você fica com esse tipo de coisa. E daí você não tem tangente. Continua não tendo tangente. E qual é a ideia de regular? É que tenha tangente em todos os pontos. Então, por isso que nós colocamos essa observação. Para que seja fechada, uma curva fechada ser regular, não basta checar o γ', a derivada nos pontos, em todos os pontos. Tem que checar a coincidência dos vetores tangentes. Porque se eles forem diferentes, significa que ela tem bico. Entendeu? Então é um trabalho que vocês têm que fazer a mais, se ela for fechada. Primeiro tem que saber que é fechada. Tá certo? E, embora tenha outra situação, que é a seguinte, olha. Por exemplo, essa daqui é o que a gente vai chamar de curva que não é simples. Não é simples, é que tem alta interseção. Certo? Nesse ponto, vamos supor que ela, aqui é o γ de A, então ela vai ter uma certa orientação assim. Nesse ponto, vai ter um vetor tangente assim, e vai ter um vetor tangente assim. Eles são distintos. No ponto geométrico, vai ter dois vetores, mas do ponto de vista da parametrização, isso não incomoda. Estão entendendo? Ela vai ser regular, por exemplo, se tiver vetor tangente em todos os pontos, apesar de que, em um ponto geométrico, ela vai ter dois vetores tangentes, mas vem da parametrização só. Orientação surge somente quando você define a parametrização. Entendeu? Vetor. Bom, deixa eu só dar mais uma definição e a gente para a aula, tá bom? A gente vai voltar a vários exemplos na próxima aula. Olha, uma curva simples, nós vamos chamar de simples, quando, para qualquer dois T's, vou tomar aqui, T1, T2, no intervalo semi-aberto, semi-aberto, tá? Podia ser também no A, tanto faz. Mas T1 é diferente de T2, γ de T1 é diferente de γ de T2. É quase uma injetividade, tá certo? Ou seja, ela não ocorre isso daqui. Tá certo? Porque aqui vai ter dois pontos interiores, praticamente, um extremo, o outro não, e elas se cruzam. Então, essa curva não é assim. Tá? Agora, tem o mesmo detalhe para a curva fechada. Como? Não, esse daqui, por exemplo, essa daqui é uma curva que não é assim. Porque ele vai ter um ponto aqui, dois T's diferentes, que vão levar no mesmo ponto. Não, é aberto como? Deixa eu terminar aqui, daí vocês... Agora, isso é curva simples. Agora, curva simples e fechada. Curva simples e fechada. Aí nós vamos continuar chamando de simples se a coincidência for só nos extremos. Tá certo? Então, γ γ de T1 é igual a γ de T2 somente para T1 igual a A e T2 igual a B. Então, por exemplo, uma curva assim, ó, aqui é γ de A igual γ de B. Aqui, né? Eu não estou falando em regularidade, pode ter bico. Tá?
Essa curva nós vamos chamar de curva simples e fechada. Embora haja uma coincidência, mas a coincidência é só nos extremos. Então, os únicos pontos que, onde leva a coincidência dos pontos da curva são os extremos. Então, nesse caso, a gente chama de simples fechada. Certo? Isso daqui, por exemplo, não vai ser simples fechada. Ela não é simples. Tá? Não é simples. Agora, por exemplo, a circunferência, se der uma volta só, vai ser simples. Embora haja uma coincidência. Tá certo? Pessoal, então por enquanto é isso. Fala. Como? Curva simples e fechada. Essa? Pode vir aqui. Terminou a aula, pessoal. Obrigado. Pode vir.